Agora vem comigo, porque a gente vai falar, falei de ômega 3, agora eu vou falar de um assunto até que tem tudo a ver, porque a gente precisa cuidar do nosso coração mesmo, e o ômega 3 é muito importante a gente tomar sempre. Mas vamos lá, muita gente já sabe que as pessoas com diabetes podem ter problemas de visão, falta de sensibilidade nos pés, feridas que não fecham, mas tem uma outra grande ameaça para quem tem o diabetes, que são os problemas do coração. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. A produção preparou um VT sobre esse assunto e a gente vai conferir agora, já eu converso com um especialista. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, e o acúmulo de glicose no sangue pode levar a lesões nos tecidos do coração. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, uma mulher com a doença pode ter até 50% mais chances de sofrer um infarto em comparação com aquela que não tem diabetes. No caso dos homens diabéticos, o risco de infarto pode chegar a 40% mais. Uma vez adquirida, a doença não tem cura, mas é possível controlar os índices glicêmicos no sangue para ter qualidade de vida e evitar complicações. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos, a gente recebe o cardiologista Dr. Hélio Castelo, que é um especialista incrível, que com certeza vai nos ajudar bastante. Aliás, a gente vai falar de diabetes aqui, já de cara eu encontro essa mesa, doutor, vem cá perto. Essa mesa que representa tudo que a gente não deve comer, é isso? Não habitualmente, né? Não na rotina, né? Vamos dizer assim. De vez em raro. Tem que evitar um pouco mais. O pão, né? O pão branco que a gente fala, né? Uhum. Refrigerante, todas as frituras e doce em geral, né? Quanto mais a gente evitar, melhor. E quem tem diabetes, aí não pode comer mesmo. Então, ó, para quem não quer ter diabetes, evite. Quem já tem diabetes, desista. Isso não vai fazer parte da sua vida. Não dá para comer. Vamos sentar aqui para a gente bater esse papo, então? Porque a conversa vai ser boa e com certeza vai ser uma conversa longa. Se quiserem tirar a mesinha dessas guloseimas, fiquem à vontade. E a gente já sabe, já está na mente aí, né? E tantas coisas mais que a gente precisa fazer para ter qualidade de vida e saúde, né, doutor? A diabetes, como você estava falando, né, Cláudia, é um dos principais fatores de risco para doença cardíaca. A gente até diz que hoje o diabético ele vai morrer de doença cardiovascular. Geralmente é a causa morte final da maior parte dos diabéticos. Não vou dizer todos, obviamente, porque ele pode morrer de infecção, como você disse, que as infecções são um pouco mais difíceis de ser tratadas no diabético. Mas as doenças cardiovasculares elas são cada vez mais prevalentes nos diabéticos. Não só no coração, mas aumenta o risco de AVC também. Então, o diabético é um indivíduo que, quando a gente recebe o paciente, a gente tem um carinho maior, um cuidado maior para cuidar dele e fazer um check-up mais amplo da parte cardiovascular. Existe a possibilidade dele ter diabetes e estar controlada. Mesmo controlada, o risco cardiovascular é grande? Quando ele está controlado, o risco diminui, obviamente, tá? Não chega a ser o risco igual do indivíduo não diabético, mas sem dúvida diminui bastante. O grande problema é que muitas vezes o diabético ele não controla regularmente. A gente sabe hoje que menos da metade dos diabéticos fazem um controle rigoroso. Eles se preocupam muito em tomar o remédio. Isso sim, eles acabam tomando. Mas a gente sempre fala, e sempre que eu venho aqui é um prazer, porque a gente passa para tanta gente isso, que o tratamento não é só tomar remédio. E o que a gente nota é que o indivíduo começa a tomar um remedinho só. Daqui a pouco a gente tem que adicionar um segundo, um terceiro, ou às vezes até entrar com insulina. E muitas vezes é porque o estilo de vida dele não está adequado, a alimentação não está adequada. Então é como se você tivesse uma fogueira e cada vez ele está jogando mais lenha. Então, por mais que você tenha extintores, que seria o remédio, vamos dizer assim,
Se ele jogar muita lenha, não tem jeito, pega fogo no prédio inteiro. Então, é o que a gente diz. O tratamento não é só remédio. Existem 2 tipos de diabetes, né? Do tipo 1 e do tipo 2. Para ambos os tipos, o risco é o mesmo? Para a gente ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil das pessoas entenderem, a gente chama de diabetes tipo 1, ou aquele diabetes antigamente chamado de diabetes juvenil, que geralmente está relacionado a pouca produção de insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão que fica no meio do nosso intestino lá, e que ele produz insulina. A insulina vai fazer o quê? Vai fazer com que toda a glicose que a gente come, e lembrar que glicose não está só no açúcar, né? Está na gordura, está muito na farinha, né? Todo carboidrato tem glicose. Toda a glicose que a gente come, glicose é importante para ela dar energia para a nossa célula. Quem coloca essa glicose dentro da célula é a insulina. Então, o tipo 1 é aquele indivíduo que geralmente descobre no começo da vida, quer dizer, jovem, ele descobre a diabetes, por quê? Porque a produção de insulina dele é insuficiente. O tipo 2, né, só para ficar mais simples, hoje está mudando tanto a classificação, mas o tipo 2 seria o indivíduo que vai saber mais tardiamente, 30, 40, 50, 60 anos de idade. Geralmente ele tem uma boa produção de insulina, ou é um pouco diminuída, ou até produz muito, só que ele tem uma deficiência nos receptores, ou seja, aquela insulina, para ela colocar a glicose dentro da célula, é como se tivesse uma chave e uma fechadura. Então a célula tem uma fechadura e a insulina é a chave. Se eu tenho problema e não combina a chave com a fechadura, eu não consigo abrir o caminho para a glicose entrar. Então esses indivíduos, eles têm problema aqui, na fechadura, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de receptor. Então ele acaba tendo até bastante insulina. Ambos têm maior risco de ter doença cardiovascular. O tipo 2 parece que um pouco mais, mas os dois têm maior risco cardiovascular. Por isso que o diabético tem hipoglicemia? O diabético ele pode ter hipoglicemia por 2 motivos principais. O primeiro é, às vezes, porque ele toma uma dose mais alta de remédio, por exemplo, ou de insulina, e às vezes não se alimenta adequadamente. Então, o que a gente fala, ele tem que comer, né? Que aí ele toma insulina, mas aí não tem alimento para ser transformado em energia, a insulina não serve para nada. Ele acaba... Ou pouca glicose que a gente tem no corpo circulando, que não fica zerado, né? Mesmo que a gente ficar em jejum, nós temos glicose aí circulando, até porque mesmo na nossa gordura, a gente, vamos dizer, se a gente ficar em jejum agora, 12 horas, chega uma hora que você não tá entrando glicose. Então, o nosso corpo vai lá, pega da gordura, pega de outros lugares e transforma aquilo em glicose para dar energia, de alguma forma. Então, se eu dou insulina para o indivíduo ou dou um remédio para diabetes e eu não dou nada para ele comer, depois de algumas horas ele pode ter hipoglicemia. Esse é um dos fatores. O outro fator é quando ele tem uma produção muito alta de insulina, né, como eu falei para você, só que o indivíduo acaba não tendo um estilo de vida com alimentação regular. Então ele já tem uma produção alta, ele acaba tendo hipoglicemia. Por isso, assim, ele tem que melhorar o estilo de vida dele, ele tem que ter uma alimentação adequada, fracionada, e ele tem que tomar o remédio, se for necessário, na dose que o médico prescreveu. Também não pode se automedicar. Perfeito. A gente já tem as perguntas prontas. Gosto muito da sua participação. Você que já mandou sua pergunta lá no Instagram, segura aí, já a gente vai ter as respostas aqui com o Dr. Hélio Castelo. Isso pra gente é muito importante. Se você ainda não foi lá, Vida Melhor Oficial, manda sua pergunta que a gente vai continuar entendendo melhor essa história. Como o diabético tem maior risco de ter uma doença cardiovascular, ele precisa ter um acompanhamento direto com o cardiologista. É importante que ele tenha um acompanhamento com um médico, que pode ser um cardiologista, um clínico com experiência ou endocrinologista com experiência também nisso, qualquer um deles. Que exames ele precisa fazer para saber assim, não, meu coração tá
tá controlado, tá tudo bem? O diabético, ele tem uma coisa que é muito interessante, Cláudia. Assim como você falou que ele machuca o pé e acaba não tendo Cicatrização boa, tem né? cicatrização boa e tal. Por que a cicatrização é ruim? Primeiro porque os pequenos vasinhos, a gente chama de microcirculação, vasinhos que a gente quase não vê, eles acabam aumentando a chance de estar obstruídos. Então, com isso, diminui a cicatrização mesmo no pé. Segunda coisa, o diabético tem menor sensibilidade. Então, ele fura o pé. Meu avô morreu disso. Meu avô, mas isso em 1970. Ele furava o pé dele porque tinha um preguinho no sapato. Desculpe, no sapato. Na época era muito comum ter sapato com preguinho, né? Então, ele furou, aí deu um problema e acabou morrendo depois de uma complicação disso. Então, isso ainda é comum hoje em dia. Por que eu contei toda a história? Porque no coração também o diabético ele tem menos dor. Então, ele pode ter um infarto sem dor. Ele nem sempre, o diabético tem aquela história de angina, que a gente fala que começa a ter uma dor no peito, quando faz o esforço, quando sobe uma escada, aí ele vai procurar o médico, etc, etc, etc. Então, a gente tem que ser mais proativo em achar a doença. Ele pode não ter muito sintoma. E o primeiro sintoma pode ser um infarto ou, infelizmente, até uma morte súbita. Então, você tem que ficar esperto. Tem um monte de exame que dá para fazer. Você pode fazer a esteira, para quem consegue, você pode fazer um eco-stress, você pode fazer uma angiotomografia hoje, que vê todas as artérias. Então, tem uma quantidade de exames enorme. E você que está esperando a resposta à sua pergunta, que bom que você continua aí. Obrigada por ter participado. Já vou pedir para a produção liberar aqui, colocar no nosso visual. E assim a gente ajuda muita gente. Eu sei que você tem uma agenda complicada, mas você está sempre disposto a vir aqui para ajudar quem está assistindo. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade da gente falar. Muito bom, porque o Brasil é carente de informação, né? Eu acho Não de informação, mas de saúde, né? Porque a gente abre aí o Dr. Google, tá cheio de coisa errada, tem que tomar cuidado. A Vera de Jaú diz assim, os riscos de problemas do coração para quem tem diabetes tipo 1 muda para quem tem diabetes tipo 2? Eu até perguntei isso, né? Então, é mais ou menos igual, entende? O tipo 1, ele quando começa muito cedo, ele às vezes, ele até tem um pouquinho mais, é um indivíduo que veio mais cuidado. Geralmente o tipo 1 é um indivíduo mais magro, ele já vem cuidando desde o começo, porque ele já sabe lá no começo que ele era diabético, etc. O tipo 2 é aquele indivíduo que demora para fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes o tipo 2 tem um problema mais, porque ele tem, muitas vezes, o que a gente chama de síndrome metabólica. Ele, além dele ser mais velho, ele geralmente é obeso, ele tem obesidade, tem colesterol mais alto, tem o diabetes, geralmente tem hipertensão, então é um conjunto todo. É um conjunto. Bom, obrigada, Vera, pela sua pergunta. A próxima é da Caroleide, de Petrolina, Pernambuco. Tenho diabetes e sinto muita tontura e dores no peito. Mesmo com a diabetes controlada, posso ter algo no coração? Pode. Então, é fundamental, você vê, ela tem sintoma de dor no peito. Não quer dizer que é do coração. Tem um monte de coisa que dá dor no peito. Agora, um diabético com dor no peito, ele tem que ser muito bem investigado para ver se não é alguma coisa cardíaca. Então tem que ficar de olho, viu? Próxima pergunta é da Selma, de Matão. As chamadas dietas do coração podem diminuir os riscos de problemas para quem tem diabetes? Eu, sinceramente, não sei quais são as dietas. Dietas do coração, normalmente, são aquelas dietas do Mediterrâneo, são aquelas dietas com bastante oleaginosa, peixes, né? São dietas boas, né? Vamos dizer assim, tudo que tem, entre aspas, gordura boa, não tem muito açúcar, não tem muita farinha, como a gente mostrou aqui, quer dizer, não tem muita gordura saturada, tal. São dietas melhores para o coração e podem ajudar realmente. Agora, somando a isso, é importante que faça atividade física. Eu até falo sempre aqui, conto ali quando eu vou falar de ômega 3, né, que quando eu tive aquele meu problema de saúde, a crise tireotóxica, o cardiologista falou, olha, você só não morreu porque você faz atividade física, não fuma,
não é obesa e toma ômega 3. Quer dizer, a alimentação, ela influencia, mas tem que ter todo estilo de vida, né? Isso é importante. Então, tem que tomar assim, tem que se cuidar assim, fazer a dieta do coração, que eu falo de ômega 3 porque, na verdade, a dieta do coração, ela é para estimular bastante apesar de que o corpo não produz ômega 3, mas essa entrada de ômega 3, né? Mas entra mais, né? Principalmente com os peixes, né? É isso. Então, obrigada, Selma. A próxima pergunta vai para a tela da Roseli de Ibipitanga, Bahia. Sou pré-diabética, mas ainda não consegui largar o cigarro. Corro mais riscos que o habitual? Roseli, muito mais risco. Não é pouco mais risco, é muito mais risco. Cigarro e diabetes é uma bombinha aí que não dá para brincar. O cigarro, ele aumenta muito, é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. E o diabético aumenta a inflamação dentro dos vasos. Isso o cigarro também faz. Aumentando a inflamação, aumenta o acúmulo de gordura, aumenta a chance de infarto. Então, assim... Tem gente. Sabe o que eu vou fazer, Roseli, para te ajudar? Vou encomendar uma pauta agora, ao vivo aqui com a produção. Vamos procurar um especialista que ensine as pessoas a pararem de fumar, porque existe isso. Existe. E aí alguém que vai te dar o passo a passo para você largar essa desgraça de uma vez por todas, tá? Próxima pergunta. Obrigada, Roseli. Marilda, crianças diabéticas correm risco de infarto? Meu neto tem e tenho medo. Ótima pergunta. É uma pergunta boa. Ela pode ter um risco um pouco aumentado quando ela virar adulta. Na fase que ela é criança, não. A chance de uma pessoa, um jovem, uma criança, ter um infarto, só se ela tiver uma malformação cardíaca. Né? Só pelo diabetes, não. Agora, é fundamental que essa criança tenha um acompanhamento muito de perto, porque, infelizmente, a diabetes ela tem uma série de complicações, como você falou. Então, essa criança tem um risco maior, por exemplo, de perder visão em algum momento, se não controlar bem o diabetes, que essa é uma das grandes coisas que acontece com jovens diabéticos. A outra coisa que aumenta muito o risco para o diabético é de ter insuficiência renal e acabar a diálise, etc. Não estou falando, pelo amor de Deus, que é o neto, né? É o neto. O neto dela vai ter, mas... O que tem que fazer? Essa criança bem acompanhada. Se ela for bem acompanhada, ela vai viver até, sei lá, os 90 anos de saúde ótima. E eu acho assim, esse bem acompanhada, doutor, não sei se eu tô correta, mas eu acho que de forma multidisciplinar, porque você falou dos jovens, né? E eu tenho algumas amigas da minha filha, conhecidas, que têm diabetes, e aí nessa idade, elas sabem que não podem um chocolate, elas sabem que não pode muito pão, e elas... deixam, né, passar. Então eu fico pensando, é bom ter um acompanhamento psicológico também para preparar essa criança, para ela aprender a gostar de se cuidar, né? E outra coisa, Cláudia, hoje nós temos alimentos que enganam um pouco isso. Então você tem chocolate sem açúcar para criança, para matar a vontade. Você tem uma série de coisas que você consegue fazer. Quando eu era criança, eu não fui diabético, mas quando eu era criança, essas crianças não viviam muito, porque você não tinha o que fazer. Nada, né? Nada. Hoje você tem bombinha de insulina, hoje tem tanta coisa que consegue fazer. Então, concordo com você, o acompanhamento psicológico, acompanhamento endócrino, tem que ter um endócrino acompanhando, porque o tipo 1, ele precisa de alguém muito próximo dele. E eu acho que precisaria ter um acompanhamento nutricional. Também acho que é legal. Não é fácil, né? Porque a gente sabe que tudo isso tem custo, tudo isso envolve tempo e tempo é dinheiro, mas assim, está cercada... O SUS tem alguns projetos para diabetes, inclusive nos hospitais do SUS. As pessoas falam que assim, o SUS é terrível, etc. Tal. Agora, você tem que programar. O problema do SUS é que não dá para eu falar assim, amanhã eu quero passar no endócrino, não consegue. Quero passar semana que vem, não dá. Agora, veja, a criança é diabética, já programa. Só tem endócrino para daqui 3 meses. Marca para daqui 3 meses. Só tem psicólogo para daqui 5 meses. Marca daqui 5 meses. E aí, depois, ele vai entrando na rotina, fica mais fácil. Ele tem que entrar no negócio. E nos hospitais escola, aí tem um acompanhamento fantástico. Então, em muitas universidades, hoje nós temos universidades no Brasil inteiro que atendem pelo SUS.
e eles têm projetos para atender diabéticos, principalmente crianças. Maravilha. Isso vale para todo mundo, aliás, em relação a todas as doenças. No caso, a telespectadora que perguntou, ela é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Acredito que você vai ter um bom atendimento aí. Celina de São Gonçalo, tenho diabetes e hipertensão. Corro riscos maiores de infarto? Tem duas doenças que são fatores de risco para infarto e para AVC. O diabetes e a hipertensão. Então, ele tem um risco um pouco maior? Tem. Aquilo que a gente estava falando da tal síndrome metabólica. Se ainda tiver obesidade, colesterol alto, aí somando, pior ainda. Então, tem que controlar os dois. E um empurra o outro para cima. É meio complicado isso. A hipertensão, ela não complica o diabetes, mas o diabetes complica a hipertensão. Então, assim, são duas doenças que tem que controlar muito de perto, assim, dia a dia mesmo. Mas dá para viver normal, dá para fazer de tudo, dá para passear, dá para viajar e dá para comer quase de tudo, desde que você procure o alimento correto. Maravilha. Esse é o Dr. Hélio Castelo, que a gente tem o maior respeito e admiração, um excelente cardiologista. Ele está no Saúde Minuto. Entra no Instagram, acompanhe, porque tem tanta informação preciosa. Que incrível esse projeto do Saúde Minuto. Entra lá, segue, compartilha com seus amigos. E tem também o Hélio Castelo, com 2 L's no final, tá? Hélio Castelo, segue também. Você vai estar bem amparada. E no que precisar, entre em contato, marca aí para você fazer uma consulta. Hoje em dia, com a telemedicina, fica tão mais fácil tudo, né? É verdade. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu que Até a agradeço. próxima, sempre muito bom te receber, Com viu? certeza. Obrigada. Um abraço.